Boa noite. Vou fazer um vídeo de fitopatologia 1, onde vamos tratar sobre os patógenos de pós-colheita e de sementes. Os principais gêneros de fungos causadores de doenças em pós-colheita são esses que eu digitei aqui nessa tabela. E além desses, né, os que estão pintados em azul, com fundo em azul, são ainda os que mais ocorrem. Por exemplo, aspergillus, tá? O gênero aspergillus, que ele infecta, né, tomate, cebola, alho, uva, mamão, maracujá e outras, tá? São muitas. Por exemplo, milho, grãos, feijão, várias outras culturas ele ataca em pós-colheita, tá? Ou então o botrytis, tá? Várias culturas. Coletótrico, ataca muito as frutas, tá? Mamão, maçã, goiaba. O fusário também é muito importante em pós-colheita. Ele é um patógeno de solo, né? O fusário. O mucor, o penicílio e o aspergillus são muito parecidos. Aí temos Foma, Phomopsis, então os últimos aqui mais importantes, Phytophthora, Rhizopus e Sclerotinia. O Rhizopus, né, ataca muitas coisas em pós-colheita, tá? Inclusive frutas, pão. Então, um desses exemplos é podridão das raízes causada pelos fungos Sclerotium e Sclerotinia. E também pela bactéria Erwinia carotovora, tá? Então, nós estamos falando de fungo, mas eu coloquei uma bactéria aqui porque ela vem associada, por exemplo, aqui na cenoura, a gente pode encontrar fungo e bactéria, tá? Então, nós temos aqui o fungo Sclerotium Rofse. Aqui nós temos os escleródios, tá? Que é a propagação sexuada do fungo. E nós temos, então, essa aqui, ó, essa estrutura escura, que é uma estrutura de resistência, tá? Sexuada. Para que o fungo permaneça, tá? Viável em condições adversas. Então, é uma espécie de sobrevivência dele. E nós temos, então, a podridão causada por Erwinia aqui nessa cenoura e aqui nessa. Então, aqui só Erwinia. Então, a Erwinia produz enzimas pectolíticas que degradam na lamela média das células. Então, as plantas atacadas, né, por patógenos pós-colheita, ocorre o crescimento reduzido das plantas e as folhas ficam amareladas. Então, são os principais sintomas. Outro exemplo de fungo causador de antracnose em frutíferos, tá? Então, a antracnose é uma doença pós-colheita que degrada os alimentos. Então, aqui a fruta, a banana, tá com essa mancha, tá, de coletótrico. Então, ela afeta a casca e depois ele passa também para o fruto. Aqui em manga, tá, a gente vê então essas manchas mais ou menos arredondadas e que vai ocorrendo a necrose dos tecidos, primeiro da casca e depois do fruto como um todo. Outro aqui, o mesmo coletótrico, tá, causando a antracnose, é um dos principais fungos de todas as culturas. Então, no fruto de goiaba, a antracnose também, a mancha de antracnose. Em maracujá, então a mancha também de antracnose, tá? O coletótrico é aquele patógeno que produz aquelas setas. Ele é de fácil identificação devido à produção da estrutura chamada seta. Agora eu mostro ela para vocês. Então, aqui em manga, novamente em manga, abacate, maçã, pimenta. Então, aqui ó, a mancha muito grande, né, em pimenta, pimentão, ataca tudo isso. E, novamente, no abacate. Então, como que ocorre essa interação? Então, na semente, tá? Não, além dos frutos, também a semente, interação patógeno-semente. Então, ocorre de 3 formas. Agora que eu tô vendo que ficou tudo 1, mas é 3, né? Então, o inóculo do patógeno se encontra misturado às sementes,
Então, misturado. O exemplo é Botrytis cinerea em girassol, que é isso aqui. Então, ele está misturado com as sementes e depois, se colher, ele vai ficar misturado também com as sementes e vai ser uma fonte de inóculo na próxima cultura. Então, o segundo, o inóculo se encontra aderido às sementes, tá? Aderido quer dizer junto, tá? Na casca. Então, ele pegou toda a casca, aqui esse exemplo do milho de soja, então, por peronóspora. E esse terceiro exemplo, onde o inóculo está internamente na semente. Então, isso aqui é a cárie do trigo, que é o Styligo tritice. Então, os grãos de trigo está cheinho de cárie, que é uma espécie de carvão, tá? Nesses slides aqui nós temos o mofo cinzento. Comecei a engasgar com a água. O mofo cinzento é em sementes de girassol, Botrytis cinerea. Então aqui as sementes, né, sadias. Aqui aquela foto que eu mostrei. E aqui, ó, então o que o Botrytis consegue fazer? Ele conseguiu degradar todas as sementes e virou tudo uma massa do fungo. Coletótrico lindemutiano, que ele causa antracnose em feijão, tá? Ele afeta toda a parte aérea da planta, tá? O caule, as folhas e até as vagens. E vai, né, para a semente. Então, aqui infectado de coletótrico, as sementes, então vai para as sementes também ficam infectadas. E aqui as setas do patógeno. Então, essas são as setas do coletótrico. Aqui são os conídeos. E aqui uma cultura pura, tá? Um isolado monospórico em placa de Petri no meio BDA, que é batata destroseada. Então, aqui, ó, as setas, ela é bem grande, a gente consegue virar olho nu. Se alguém tiver uma lupa, essas lupas normal que a gente carrega de bolsa, a gente leva para o campo, a gente consegue encontrar eles com facilidade. Aqui são os conídeos. Então, vocês estão vendo que tem um conídeo que parece uma foice, né? Formato falciforme. E esse outro aqui que é mais menorzinho e mais ovalzinho. Então, cada um é um gênero. Tudo é coletótrico, só que esse é um gênero, esse é outro. O coletótrico lindemutiano ataca o feijão. Então, transmitidos através da semente. Então, vamos ver aqui a esclerotina e a esclerotioro, que ele causa mofo branco, né, no feijão. Nós temos esclerotina também na soja. Então, esse aqui, o gênero esclerotina, espécie esclerotioro. Então, nós temos aqui os apotécio. Apotécio é a estrutura sexuada de esclerotina. E aqui o mofo branco nas vagens, que pode atacar também o caule, as vagens, toda a parte aérea. Então, isso aqui ele fica no solo, tá? Embaixo das plantas. Então, ele é a estrutura de resistência que germina e dá origem aos apotécios. Então, nesse trabalho aqui da Embrapa, eu achei interessante porque mostra então outros resultados. Esse é em feijão, qualidade fisiológica e sanitária de semente de feijão. Então, eles fizeram um ensaio, né, no blot test, para ver a análise de sanidade de semente de feijão. Então, os patógenos que mais ocorreram aqui, os fungos, foram o aspergillus, penicillium, rhizopus, fusarium, rhizoctônia. Esse aqui é rhizoctônia, ó. Esse aqui é o rhizopus, aqui eu acho que é o penicillium e talvez esse aqui o aspergillus, tá? Eles são muito parecidos, o penicillium e o aspergillus. Esse aqui é mancha parda, né, em arroz, e a brusone do arroz esse aqui. Então, a mancha parda, como que o marrom, né, os grãos ficam bem pardo, ou seja, bem marrom. Então, bipolares, e ele fica, né, inserido e também interno na semente. A brusone do arroz fica mais ou menos da mesma forma, tá? Então, afeta. Então, isso aqui, os grãos já não tem nem como consumir e muito menos, né, plantar.
Rhizoctona solana, então é um patógeno de solo, tipo fusário, e ele afeta principalmente batata, feijão, fumo, milho e soja, tá? Causando podridão radicular em plântulas. Então, quando a semente está infectada, no caso eu mostrei o arroz, mostrei, né, o feijão, a soja. Então, se plantar uma semente infectada, o que vai acontecer? O fungo já vai germinar e vai ocasionar o quê? O tombamento o tombamento da planta. Então ele vai quebrar, vai ficar todo danificado e a planta vem a ocorrer o tombamento. Aqui é a estrutura da Rhizoctona. Ela forma, né, uma grande quantidade de hifas. Essas hifas são septadas, olha aqui, ó, os septos. Ela tem o crescimento simpodial. Então ela cresce para um lado, cresce para o outro, tá? E ela pertence aos fungos mitospóricos. Então isso aqui é uma reprodução assexuada, porque ela produz hifas septadas. Cercóspora. Então o fungo ataca todas as partes, então ele causa o quê? O crestamento foliar, mancha púrpura ou cercosporiose. Então o fungo ataca todas as partes, né, da planta. Então nas folhas os sintomas são pontuações escuras, né, castanho avermelhado, chamado de crestamento. Então isso aqui, o crestamento. E nas vagens vai aparecer o que? Essas pontuações avermelhadas, por isso que é chamado de mancha púrpura. Púrpura, né, de roxinho. Toda hora o mouse desaparece aqui. Então, mancha púrpura. E então ele atinge toda a semente por fora e por dentro também. Então, esse é o fungo cercóspora. Ele é mais ou menos claro. Não, ele é dematiáceo, ele é escuro. E a cercóspora, ele tem, né, esse pontinho no início, no ápice. Tá vendo? O pontinho aqui, o pontinho aqui tá bem nítido. Nesse aqui tá bem nítido. Nesse aqui também. O pseudocercóspora não tem essa pontinha escura. Fusário solano, então, é um patógeno oportunista, geralmente está associado, né, a outros patógenos e ele afeta várias culturas, tá? Então, ele também causa a morte prematura ou o tombamento de planta. Aqui, ó, tá vendo? Então, nas plantas, se a semente estiver contaminada, vai acontecer isso, tá? A morte prematura das plantas. E além de ficar infectado, o solo fica todo infectado também. Aqui mostra o fusário solano, tá? Os conídeos. E esses conídeos deles, gente, são bem pequenininhos. Isso aqui é uma reprodução assexuada. Agora eu vou mostrar a fase sexuada do fusário. Então, o slide à frente. No próximo, né? Eu faço outro vídeo. Boa noite a todos.